Bonnie Parker e Clyde Barrow conheceram-se em 1929. Separados primeiro pela prisão dele e depois pela prisão dela, iniciaram em 1932 2 anos de assaltos e assassinatos que só terminariam com a morte dos dois. O fim do Romeu e Julieta do crime, como eram apelidados pela imprensa da época, esteve durante décadas envolto em grande incerteza e relatos díspares. Uns diziam que Bonnie e Clyde tinham resistido e disparado, outros garantiam que o casal nem sequer se apercebeu do que se estava a passar. Só agora, mais de 80 anos depois, é que algumas fotografias revelam um pouco mais sobre a operação que terminou com a morte do casal de criminosos. A exposição, inaugurada na semana passada numa galeria do Texas, inclui várias fotografias que deixam perceber a violência do ataque a Bonnie e Clyde pelas dezenas de marcas de bala no carro onde viajavam e a forma visível como os dois jovens criminosos ficaram descaracterizados. Bonnie e Clyde conheceram-se no estado norte-americano do Texas quando ela tinha 29 anos e ele 30. Cada um encontrou no outro a resposta para sobreviver à Grande Depressão que tinha acabado de começar. Ao longo de 2 anos de assassinatos, assaltos e fugas, conquistaram os Estados Unidos, eram idolatrados como estrelas de cinema apesar de nunca terem demonstrado grande receio de carregar no gatilho e matar quem estivesse a incomodar. Vistos como 2 símbolos da luta contra o terrível Estado opressor, tornaram-se ícones da cultura popular norte-americana antes ainda de morrer. O aspecto físico ajudava. No livro, The Lives and Times of Bonnie e Clyde, E.R. Miller descreve Bonnie como uma beleza de cabelo loiro avermelhado, com faces suaves e sardas, a quem só faltavam alguns centímetros para ser uma atriz de cinema, mide apenas 1,52 metros. Já Clyde é descrito como um rapaz atraente de cabelo castanho e olhos castanhos, que vestia normalmente um fato cinzento com riscas largas. Ao volante de um Ford V8 roubado e armados com armas automáticas Browning, armamento pesado que também roubaram a militares, tornaram-se os maiores inimigos das autoridades norte-americanas, que começaram a considerar impossível apanhá-los. Entre assaltos e homicídios, chegaram a conseguir libertar 5 presos da cadeia de Aston, no Texas. Em 1934, completamente desesperados, os polícias texanos decidiram entregar a perseguição do casal a Frank Amer, um ranger com 50 anos e 1,82 metros de altura. O agente elaborou um intrincado plano para apanhar o casal de criminosos. O primeiro passo era o mais complicado: convencer um dos cúmplices de Bonnie e Clyde a colaborar com a polícia. O escolhido foi Henry Metting, também ele um criminoso, que aceitou o perdão de todos os crimes que tinha cometido no estado do Texas em troca de informações sobre os dois amigos. O informador contou a Amer que o casal fazia várias viagens entre o centro do Texas e a quinta da família Metting, no Louisiana. O Ranger montou uma equipa com outros 5 destacados polícias do Texas e do Louisiana e esperaram entre os arbustos que ladeavam a autoestrada que ligava os dois estados durante 2 dias. Grande parte dos escritores que contaram a história do dia em que Bonnie e Clyde foram finalmente apanhados garantem que os 5 polícias se desentenderam várias vezes sobre a abordagem a aplicar. Os agentes do Louisiana queriam dar ao casal a oportunidade de se renderem, enquanto os texanos defendiam uma entrada a matar. Literalmente. Ganhou a visão de Frank Amer. A 23 de maio de 1934, os 5 polícias interceptaram o carro do pai de Henry Metting, que viajava à frente do casal, e obrigaram-o a parar o carro na berma da estrada. Minutos depois, apareciam Bonnie e Clyde ao volante do famoso V8 cinzento. Pareciam tudo menos assassinos. Ela comia uma sandes no lugar do pendura, ele conduzia descalço. No carro traziam 4 espingardas de utilização militar, uma pistola e uma caixa com 10 a 12 armas diferentes. Quando viram o carro do pai de Metting parado, encostaram. Para Frank Amer e companhia, era o momento de atacar. Os 6 polícias dispararam uma torrente de tiros e uma das balas atingiu Clyde diretamente na cabeça. Morreu instantaneamente. Assim que perdeu a consciência, o carro começou a descair e os agentes achavam que Bonnie, ainda viva, estava a tentar fugir. Quando se aproximaram do carro, Bonnie só gritava. Frank Amer disparou 2 tiros a queima-roupa e matou a mulher de 34 anos. Mais tarde, explicou por que é que não hesitou: odeio rebentar a cabeça a uma mulher, especialmente quando está sentada, mas se não tivesse sido ela, tínhamos sido nós. Às 9h15 da manhã, a operação tinha acabado. Alguns historiadores garantem que o tiroteio durou apenas 16 segundos,
outros dizem que se estendeu até aos 2 minutos. A mesma incerteza permanece em relação aos tiros. Há quem diga que Bonnie e Clyde tinham mais de 50 ferimentos de bala cada um e há quem defenda que juntos não ultrapassavam os 40. A cena do crime tornou-se um autêntico circo e centenas de pessoas acorreram ao local para ver o casal morto. Pouco depois, um caminhão levou o carro e os corpos para uma cidade ali perto para que fossem preparados os enterros. Aos funerais compareceram centenas de pessoas, tal e qual como se fossem estrelas de cinema. O que você achou desse final? Deixe nos comentários, e não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se.